Bom dia, turma. Estamos aqui para mais uma videoaula de geografia e continuar a correção dos exercícios de fuso horários e hoje especificamente fuso horário brasileiro. Bom, o exercício então, vamos pegar a apostila, abrir a apostila na página 68, 69. Na página 68 está perguntando quantos fusos horários tem no Brasil e qual a diferença de hora entre Brasília e Londres, certo? Abriu a apostila aí, página 68, exercício de aprendizagem. Quantos fusos horários tem no Brasil? Todo mundo já sabe, o Brasil tem 4 fusos horários. Esses 4 fusos horários estão distribuídos assim. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Está distribuído da seguinte forma: os 4 fusos horários do Brasil: 0 graus, Greenwich, depois tem 15 graus, aí vem 30 graus, vem 45 graus, vem 60 graus e vem 75 graus. O Brasil então, depois de 75, vem aqui mais 90 graus e etc. O Brasil, então, ele está entre 30 graus e 75 graus. Essa é a localização do Brasil. 0 graus, Londres. O 45 graus aqui é o horário oficial do Brasil. É o oficial do Brasil. Esse 45 graus é o horário oficial do Brasil. Então, para responder qual a distância em horas, a diferença em horas do Brasil para Londres, Londres está aqui no 0, o Brasil está 45. 45 dividido por 15 vai dar 3 horas, certo? Então o Brasil, o horário oficial do Brasil, o Brasil está diferente de Londres 3 horas, então nós respondemos 45 graus, que é a mesma coisa de 3 horas de diferença de Londres. Então, se aqui agora é 16 horas, lá em Londres vai ser 3 horas a mais. Então, vai ser 19 horas. Aqui 16, em Londres é 19. Por quê? Para a direita, para o leste, a hora aumenta. Para o oeste, a hora diminui. Deu para entender? Beleza? E quantos fusos horários tem no Brasil, então? Olha, o Brasil vai ter então aqui, ó, presta atenção, o Brasil vai ter mais 1 hora, porque aqui é o horário a hora oficial, certo? Hora oficial. Então, o Brasil tem mais 1 hora, menos 1 hora e menos 2 horas. Então o Brasil vai ter 1, 2, 3, 4 fusos horários. Horário oficial. Depois lá no arquipélago Fernão de Noronha, mais 1 hora. Manaus, Cuiabá, menos 1 hora. E lá no Acre e no sudoeste do estado do Amazonas, menos 2 horas. Deu para entender, todo mundo? Temos então 4 fusos horários. O horário oficial, mais 1 hora, menos 1 e menos 2. Então nós temos 4 fusos horários no Brasil. Beleza? Então está respondido aí o exercício 17. Beleza? Todo mundo entendeu? Vamos para o exercício 18 agora. Para nós fazermos o exercício 18, nós vamos trabalhar com um mapa. Esse mapinha aí da página 67. Tá lá, ó, página 67. Mais 1 hora,
horário oficial do Brasil, menos 1 hora e menos 2 horas. Essa linha vermelha que separa os fusos horários, certo? Deu para enxergar aí? Então, olhando esse mapa, nós vamos responder a questão número 18. Então vamos lá. Na questão número 18, Recife. Está falando aí, se em Brasília é 19 horas, que hora será no Recife? Recife também está no mesmo fuso horário de Brasília, então 19 horas, horário oficial. Manaus vai estar 1 hora a menos. Se Manaus vai estar 1 hora a menos, em Manaus vai ser 18 horas. Se em Brasília é 19, Manaus, menos 1 hora, 18 horas. Belo Horizonte, fuso horário oficial do Brasil, então vai continuar a ser também 19 horas. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, olha lá no mapa. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul também, horário oficial do Brasil, 19 horas. Agora Cuiabá, vai lá no mapa, olha Cuiabá, Mato Grosso. Estado do Mato Grosso do Sul, Manaus, está tudo menos 1 hora. Então, se é 19 horas aqui em Brasília, lá em Cuiabá vai ser 18 horas. Está vendo no mapa? Está indo no mapa e voltando, porque isso já foi feito em aula, certo? Arquipélago Fernando de Noronha está lá no mar, lá no litoral brasileiro, o conjunto de ilhas. O arquipélago é um conjunto de ilhas. O conjunto de ilhas Fernando de Noronha está 1 hora a mais do oficial de Brasília. Se aqui é 19 horas, lá vai ser 1 hora a mais, vai ser 20 horas. Beleza? Finalmente vem Porto Velho, Rondônia, 1 hora a menos. Se aqui é 19, lá vai ser 18 horas. Então é só olhar no mapinha e voltar, ok? Beleza? Vamos agora para o exercício 19. Exercício 19. Imagine um morador na cidade de São Paulo precisa ligar para o Rio Branco, no Acre. Se ele fizer a ligação às 7 horas e 30 minutos da manhã, que horas o telefone tocará no Acre? Por que isso acontece? Se ele ligar às 5h30 da manhã, em São Paulo, o Acre está 2 horas a menos. Então 5h30, menos 2 horas, vai dar quanto? 7h30, ele ligou de São Paulo. Menos 2 horas vai dar 5h30. Por quê? Porque o estado do Acre está 2 horas a menos do horário oficial do Brasil, que é onde está a cidade de São Paulo. Certinho? Beleza? Acontece porque está no 4º fuso horário do Brasil, que corresponde a menos 2 horas do horário oficial. Deu para escrever aí? Deu para corrigir? Vamos para o exercício número 20. Exercício número 20. Um avião partiu de Manaus às 10 horas do dia 15 de julho de 2013, com destino a São Paulo. Considerando que o tempo de voo de Manaus a São Paulo foi de 4 horas, que horas o avião pousou em São Paulo? Então vamos lá. O avião partiu de Manaus às 10 horas, com destino a São Paulo. São Paulo está 1 hora a mais. Se lá em Manaus era 10 horas, aqui em São Paulo era 11 horas. Então já vou partir daí. Lá em Manaus, 10 horas, aqui em São Paulo, 11 horas. Certo? Agora o que acontece? Durou quanto a viagem? 4 horas. Então você vai somar 11 horas, que é o horário de São Paulo, mais 4 horas, que foi a duração do voo. Então, que horas que chegou em São Paulo? Às 15 horas. Facinho, né? Deu para todo mundo entender, não deu? Vamos lá de novo então. Manaus, 11 horas.
São Paulo está 1 hora a mais, São Paulo vai ser, se Manaus é 10 horas, São Paulo vai ser o quê? 11 horas, 1 hora a mais. O voo durou 4 horas, 11 com mais 4, 15 horas. Certinho? Bom, vamos para o exercício agora 23. Vamos para o exercício 23. O presidente da República do Brasil deseja fazer um pronunciamento para todo o país, de forma simultânea, no mesmo instante. Todos vão ouvir. Ou seja, todos os locais têm que assistir ao pronunciamento ao mesmo tempo. Se esse pronunciamento ocorrer às 20 horas, no horário oficial do Brasil, aponte que horas ele ocorrerá nas seguintes cidades. Rondônia, ele vai falar às 20 horas. Rondônia está 1 hora a menos. Então, 20 menos 1, 19. Então, lá em Rondônia vai ser 19 horas. Ceará. O Ceará está no mesmo fuso horário oficial, então vai ser às 20 horas mesmo. Quem mora lá no Ceará vai estar no mesmo horário oficial. Agora presta atenção, e o Acre? O Acre, ele está a menos 2 horas do horário oficial de Brasília. Então, se lá em Brasília o pronunciamento é às 20 horas, lá no Acre vai ser às 18 horas, que é 2 horas a menos. Certo? Arquipélago Fernão de Noronha. O arquipélago Fernão de Noronha está 1 hora a mais, né, do que o horário oficial de Brasília. Então, se o presidente está falando às 20 horas em Brasília, lá no arquipélago Fernão de Noronha vai ser 21 horas. Certo? Espírito Santo está no mesmo horário oficial do Brasília, então vai ser os mesmos 20 horas. Deu para todo mundo entender isso aí? Beleza, então nós corrigimos isso aqui. Para a próxima aula nós vamos corrigir o 20, 21 e 22. Tá ok? Beleza? Então até a próxima aula.